Bem-vindo ao 8º ano, agora ao módulo 21, leitura dramatizada. Vocês acabaram de fazer uma produção de textos onde vocês deveriam fazer uma cena para um texto teatral. Isso mesmo. Você fez isso e com certeza você utilizou o discurso direto, houve diálogos, houve a necessidade de demonstrar o sentimento do personagem, o que deveria ser encenado, o espaço, o tempo, as rubricas apareceram, enfim, aquilo que o personagem, que o ator necessita para saber o que ele tem que falar e o que ele tem que fazer da forma ideal, está escrito no texto teatral. Então, primeira dica que eu te dou, você vai fazer uma revisão do seu texto para ver se todos os elementos que tem nele são suficientes para que seja feita a encenação. Bom, esse módulo que nós estamos agora é a leitura dramatizada, ou seja, agora a intenção é que o texto seja lido de forma dramatizada, ou seja, de uma forma interessante, comovente. Não combina com uma leitura monótona, sem fluência, confusa, sem respeitar sinais de pontuação, porque nós sabemos que uma leitura dessa forma compromete completamente a interpretação, a compreensão de quem está ouvindo. E a leitura dramatizada, nossa prática será através da nossa voz, das estratégias, da entonação, nós darmos vida ao texto que você escreveu. Você escreveu um texto teatral e agora você vai fazer a leitura dramatizada desse texto. Mas antes vamos prestar atenção de como que funciona essa questão da leitura dramatizada. É necessária a questão da valorização da fala e o uso. Ok, você fez um texto teatral por escrito, mas lembra que ele tem marcas de oralidade? Porque se ele é feito para ser interpretado, a gente precisa dar uma realidade para essa fala, para que os diálogos sejam verossímeis. Desinibir-se para a prática de leitura em público. Esse é um dos objetivos do módulo, portanto, é importante que você esteja aberto a isso, que você procure fazer da melhor maneira essa leitura pensando em um público. Sim, expor ideias, fazer entonação, leitura para mais pessoas. Desenvolver as habilidades de leitura oral atentando para entonação, dicção, pontuação correta, fluência. Desenvolver postura adequada para a apresentação da leitura oral em público. Pensa bem, se você estiver fazendo uma leitura em público e você se apresenta, se eu estivesse aqui fazendo essa leitura que eu estou fazendo agora, bem largada aqui no vídeo, hoje nós vamos fazer a leitura dramatizada. Essa postura já deixa a pessoa completamente entendendo que eu estaria sem compromisso com aquilo que eu estou falando e nem uma intenção de ter a atenção. Então, é necessário. Eu fiz um exemplo agora bem assim, extremo, mas é o que a gente tem que pensar. Nós precisamos ter uma postura que seja equilibrada, leve, que as outras coisas, que o meu corpo não chame mais atenção do que o texto que eu estou lendo. A atenção é voltada para o texto. Então, eu vou fazer uma leitura dramatizada, eu não posso chamar mais atenção do que o próprio texto. Portanto, a minha postura, a forma com que eu falo, que eu represento, é muito importante ter tudo isso em harmonia para que a leitura dramatizada seja de fato coerente, interessante, correta. Exercitar a escuta, ouvir,
É interessante também você conhecer outras formas de dramatizar, de fazer, técnicas de outras pessoas. É importante que você tenha essa curiosidade de saber como é que seus colegas ou artistas mesmo se portam para fazer esse tipo de leitura. Você precisa entender que as apresentações orais, elas também requerem planejamento e preparo. Enquanto uma produção de textos escritos, você faz também um planejamento, você faz um rascunho, se adequa à proposta, você faz o texto, faz a revisão para depois fazer a sua versão final. Nos textos orais não existe diferença, você também precisa ter planejamento e ensaio para que tudo ocorra de forma harmoniosa e bem feita. Adequação do leitor ao papel e à personagem. Veja bem, se você está dando voz a um personagem, você precisa entender qual é a mensagem, a imagem, a personalidade que esse personagem que você está dando voz quando você está fazendo a leitura precisa ser. Por exemplo, se você está fazendo uma leitura em que o personagem é preguiçoso, você certamente utilizará alguns recursos da voz para poder demonstrar que existe preguiça para falar. Que aquele personagem é sossegado, tranquilo, que a coisa caminha bem lentamente. Mas de repente você pode encontrar um personagem que é muito ativo, que gosta de falar, de conversar, é explosivo, que dispara a falar e não para mais. Mas de repente o personagem pode estar muito triste, que a voz fica embargada e muda tudo. Ou não, ele pode estar muito nervoso. Eu utilizei gestos. Os gestos não são necessários apenas se eles tornarem assim naturais durante a sua leitura. Então, eu procurei mostrar para vocês que a intensidade da voz, a entonação, tudo é possível para que você dê essa voz para o personagem de acordo com aquilo que é a pretensão que seja. Qual é a personalidade? Qual é o momento que está sendo vivido? Para isso você precisa conhecer muito bem o texto. Por isso que é importante o ensaio. Não adianta você pegar um texto de última hora e querer fazer esse personagem ser interessante ou comovente, dramático, se você não entende a estrutura onde esse texto quer chegar. Como o leitor tem que sentir esses personagens. Então, é extremamente necessário você conhecer a estrutura toda do texto. Seu personagem, outro personagem, as rubricas, você precisa conhecer o texto como um todo. Então, já começa a pensar se a estrutura que você ofereceu no texto, no seu texto teatral, se ele dá essa condição da pessoa que vai fazer a leitura dramatizada conseguir entender o jeito que seu personagem está. Uma técnica bastante interessante é você fazer a leitura sozinho, individual, em voz alta. Faça isso com o seu próprio texto. Quando você for fazer a leitura da forma que você estruturou o texto em voz alta, você já vai perceber se existem alguns problemas no seu texto. Bom, primeiro, se você perceber que as ideias não estão se conectando, que a pessoa que vai fazer um dos seus personagens vai ter dificuldade de entender como é que ela tem que se portar, quer dizer que está faltando coisas no texto. Mas também, se você verificar que não tem a compreensão se o momento vivido é uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, afirmativa, não existem pausas, então se a sua leitura ficar prejudicada, é porque você precisa consertar algo no seu texto. Então, como eu sempre digo, o primeiro crítico, o primeiro avaliador do seu texto é você mesmo. E você está tendo nova oportunidade de trabalhar o seu texto teatral que foi feito no módulo 18.
porque é sobre esse texto que nós vamos trabalhar agora a leitura dramatizada. E eu estou te explicando como que é feita a leitura dramatizada. A sua leitura dramatizada, como estratégia própria, além de você fazer a primeira leitura em voz alta para perceber se o seu texto está completo, se ele está legível e tudo mais, você pode fazer a leitura olhando para um espelho, para que você possa... Claro que você vai poder ler, a leitura dramatizada te permite olhar no papel. Só que se você ficar fixamente olhando para o papel e não sair disso, se torna monótono também. Porque você pode criar a personalidade sem fazer muitos movimentos, mas de uma forma mais natural. Assim, não parece natural, parece que você está se escondendo. É difícil essa questão da desinibição para algumas pessoas, mas é importante que se enfrente esse desafio. Até porque, mesmo que você não entre nessa área de ser um artista, a gente precisa ser desinibido e saber fluir ideias, argumentos e formas de se expressar com naturalidade em vários desafios da própria vida, seja para vender um produto, seja para conseguir participar de uma entrevista, seja para pleitear uma vaga, enfim, existem várias situações que você necessita conseguir falar, se expressar com naturalidade, sem deixar com que a sua vergonha, a sua inibição te impeça de fazer algo. E a escola e essa leitura dramatizada, o que nós estamos trabalhando nesse momento, favorece completamente você trabalhar neste sentido. Na página 78 você tem aqui, aqui no módulo 18, você transformou um trecho da crônica A Carta em um texto dramático, colocando um dos encontros entre os personagens. Além disso, viu que a principal característica de um texto dramático é ser produzido para ser encenado e dramatizado. Então, você fez o texto dramático, ok. Como você sabe, o teatro nasceu na Grécia e, além de escrito para ser encenado, o texto teatral tem duas características. Raramente ele tem um narrador, ou seja, por quê? Se ele é para ser encenado, o próprio personagem dá a voz. Combina a linguagem verbal com a não verbal, que são os gestos, as expressões fisionômicas, tudo aquilo que nós já conversamos até o momento. Vocês farão encenação, essa é a proposta. A leitura dramatizada é a leitura de texto teatral realizada em público, em que os atores, leitores, interpretam uma peça ou parte dela com o texto em mãos. Então, ao passo que um teatro, você utiliza o corpo por completo mesmo, né? Os gestos, as expressões faciais, a questão corporal, já no texto, já aqui na leitura dramatizada, o seu principal vai ser o quê? A voz, a entonação, a interpretação, com o texto em mãos mesmo. Não é necessária a questão de decorar. No texto teatral, você tem o quê? O texto principal, que é onde você tem os diálogos, e tem o texto secundário, que são, no caso, as rubricas. Na leitura dramatizada, o importante é transmitir as emoções pela voz. Então, não necessariamente você precisa ser parecido com o personagem. Porque na leitura dramatizada não importa a sua aparência, e sim aquilo que está sendo traduzido na sua voz. E a atividade em casa que você tem a fazer está na página 80 e é uma instrução, orientação para que você faça o seu ensaio. E é uma etapa, como eu já disse, muito importante. Aqui tem gostaria que você fizesse a leitura completa para saber todas as instruções e que você realmente as fizesse. Como você conhece bastante bem o texto que lerá, em alguns momentos da leitura, tente deixar a página escrita
e olhar para a plateia, ou seja, você não ficar completamente apegado ao papel, você fazer a leitura em alguns momentos olhando para a sua plateia. A leitura dramatizada não se pressupõe gestos, então que se você os fizer, que eles sejam naturais, porque o ênfase é no texto e não na expressão corporal. Ensaiar diante do espelho é algo interessante também, até para autoconhecimento. Gravar ou filmar a sua leitura para que você possa fazer a autoavaliação, ver os aspectos em que você pode melhorar e de repente se vendo fazendo a leitura, você pode identificar coisas que equilibram melhor a sua prática. Ensaiar diante das pessoas da sua casa. Se você já está se sentindo constrangido e inibido pensando nessas situações, é uma ótima oportunidade de você fazer algo que vai te favorecer somente perto das pessoas que estão aí, que te amam. Então, se você está constrangido diante de pessoas que estão próximas a você e quer ver você só crescer, é o melhor lugar e o melhor momento para você se lançar nesse desafio, porque aprender com a prática, com pessoas que não têm o mesmo compromisso conosco, a experiência pode ser muito mais dolorosa. E eu vou poder, enquanto professora de vocês, eu tenho a missão de avaliar como é que foi desenvolvida essa atividade, né? No sentido do seu empenho, da sua vontade, para que eu possa auxiliar, orientar, melhorar cada dia mais a sua prática. Por fim, eu peço que você leia a página 79 para você entender o que será solicitado de você na prática de escrita, que na verdade será a nossa leitura dramatizada. Aqui é dito que nós teríamos que fazer em grupo, quando na realidade nós já fizemos o texto individualmente. Vocês vão pegar o texto de vocês, né, e vão fazer o que eu solicitei, que é toda a revisão do texto, fazer os ensaios e vão prestar atenção aqui em qual é a proposta para que vocês já comecem a ir se habituando a este universo, que na próxima aula nós faremos a parte prática, todos juntos na aula online. Até mais, aguardo vocês para nós podermos fazer essa experiência que com certeza será riquíssima para todos nós.